Boa noite! Estamos começando o segundo episódio de Bettina Crime Investigation. Pessoal, fico muito feliz com os comentários super positivos que estou recebendo desse novo quadro aqui no canal. Fico muito feliz que vocês estão gostando e isso só me incentiva a trazer mais histórias muito tensas que aconteceram de verdade. Só recapitulando, essa primeira temporada nós estamos falando de vizinhos assassinos. O perigo pode literalmente morar ao seu lado, meu querido, minha querida. E antes da introdução a mais este episódio, quero contar uma história pessoal sobre vizinhos macabros que aconteceu comigo, não é mesmo? Sim, comigo. Bom, acontece que quando eu era pequena, quer dizer, não tão pequena, uma pré-adolescente, podemos dizer assim, eu tinha, sei lá, entre 12 e 14 anos, não lembro exatamente a minha idade, algumas vezes os meus pais saíam pra ir no cinema, tipo das 7 às 8 ou das 6 às 7, e me deixavam com os meus irmãos, que a minha irmã é 3 anos mais nova que eu e o meu irmão é um pouquinho mais. Então, eu, como eu era adolescente da casa, entre aspas, ficava cuidando deles, tipo, algumas horinhas enquanto meus pais iam no cinema ou iam fazer qualquer outra coisa. Eu moro dentro de um condomínio fechado, onde tem uma portaria 24 horas e tem um porteiro 24 horas, então, teoricamente, é um lugar super seguro e super ok. Bom, acontece que nesse dia eu estava com meus irmãos e alguém tocou a campainha. Eu fui atender e de imediato fui abrir a porta, porém não tinha a chave na porta. E não consegui abrir. Falei, quem é? Aí o senhor que estava do outro lado da porta falou, oi, é o seu vizinho aqui de baixo, aquele que tem os 3 cachorros. E eu realmente tenho um vizinho que morava, um vizinho que morava embaixo de mim que tinha 3 cachorros. E ele falou, chegou uma carta aqui e foi pro meu correio e eu queria te entregar porque a carta é de vocês. Eu, na hora, não desconfiei de absolutamente nada. A única coisa que eu pensei foi, beleza, é o vizinho dos 3 cachorros, vou pegar a chave. Comecei a catar pela casa inteira e eu não achava a bendita chave. Naquela época, minha mãe não dava uma chave pra cada um de nós, né? Só deu depois que a gente tava mais velho. Então era uma chave só e eu não achei nenhuma chave pra abrir a porta. E eu falei pra ele, olha, eu não tô achando nenhuma chave, tu pode colocar a carta por debaixo da porta? E ele falou o seguinte, não dá, não tem como colocar, a carta não passa por debaixo da porta. E eu fiquei pensando, é óbvio que passa, porque na porta da minha casa tinha tipo um super vão, onde é que passava muito mais que uma carta, pra passar umas 5 cartas empilhadas na boa, e tinha aquelas coisas de plástico, sabe, que tem nas portas pra não entrar poeira, só que aquilo tu levanta e enfia as coisas por baixo, sabe? Então, tipo, perfeitamente passava uma carta ali até 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E eu falei pra ele, é que eu não tô achando a chave, eu não tenho como abrir a porta. E ele disse, então tá, eu entrego outro dia. Aí eu pensei, beleza, ok. Só que depois de um tempo eu fui pensar sobre aquilo, gente, e toda vez que eu falo nessa história eu me arrepio inteira, porque eu tenho quase certeza absoluta que esse vizinho não era o vizinho de baixo e que ele não tinha porcaria de carta nenhuma pra me entregar, porque essa carta nunca sequer apareceu, ele nunca voltou na minha casa pra tentar entregar essa carta pros meus pais, a carta nunca foi colocada na minha caixinha do correio e mais, não tinha porquê ele bater na minha casa pra me entregar uma carta, sendo que as caixinhas do correio ficavam no hall do prédio, ou seja, se ele abriu a caixinha dele e achou umas cartas que não eram dele, era só ele ter metido no número do meu apartamento, não tinha necessidade nenhuma pra ele subir até o meu andar pra me entregar a carta, entendeu? Não fazia sentido nenhum a história dele. E se ele queria tanto entregar pessoalmente, por que ele não foi no outro dia, na outra semana, e tipo, nunca mais apareceu pra entregar a porcaria da carta? E aí hoje eu fico dando graças a Deus que a minha mãe e meu pai tinham levado aquela chave, eu sei lá o que aconteceu com aquela chave, Deus pegou a chave e ficou, menina, tu nunca vai achar, hein? Porque eu não abri aquela porcaria daquela porta, porque se era uma pessoa mal intencionada, com certeza ela notou que meus pais não estavam em casa e sei lá se eu estaria aqui hoje pra contar essa história. Enfim, fico muito nervosa, mas você tem que saber, galera, não abra a porta quando seu vizinho vem com uma desculpa esfarrapada de uma carta, entendeu? A gente não tá seguro em lugar nenhum, nem num condomínio com segurança 24 horas. Agora vamos para a história que também é real, mas que tá mais interessando vocês do que a história da minha vida. Bom, acontece que a minha história se passa no sudoeste de Bartown. Coloca o mapa, porque eu também não sei onde é que se localiza. Enfim, Peggy era uma mulher de mais ou menos uns 40 anos, que era uma mãe solteira. Ela tinha 3 filhos, o Dwayne, o Alan e a Jelena. A Jelena também era mãe solteira e tinha uma filhinha de 2 anos, ou seja, com a Peggy moravam 4 pessoas, os 3 filhos mais a netinha. Ela trabalhava num bar junto com a sua filha Jelena, num café, assim, onde vende café, não é mesmo? E lá vinha sempre um homem que tentava dar uma chavecada na Peggy, entendeu? E a Peggy nunca dava muita bola, nunca queria saber, até que a filha dela tentou fazer os lados da mãe com esse senhor que era muito simpático e conseguiu. Esse senhor era o pai Carr. Ele tinha 2 filhos, o Travis e a Tammy. Bom, a
Acontece que rolou uma paixão fulminante entre eles e o pai falou assim: Peg, abandone toda essa vida que você tem, venha com seus 3 filhos, mais uma neta, morar todos na minha casa, com os meus filhos, vamos formar uma grande e linda família feliz porque a gente se ama e vai dar tudo certo. E a Peg disse: beleza, vamos nessa, oh yeah! E uma receita que tem tudo pra dar errado, juntando 2 famílias com vários filhos adolescentes, deu muito certo na verdade, porque os filhos se deram super bem, a família ficou super harmoniosa, foi todo mundo morar na casa do pai e ficou todo mundo se dando super de boa. Os filhos da Peg, inclusive, ficaram muito felizes, eles gostavam muito do pai e ficaram muito amigos dos filhos do pai. Então, na real, ficou tipo todo mundo muito feliz com essa união de famílias, não é mesmo? Próximo ali da família morava um casal, triple, que era o George e sua esposa Diane. Diane, Diana, Diane, chamem como quiser, ela não importa, quiser ela. Os triple eram um casal super simpático, tô exagerando, mas era um casal bem simpático, bom de se morar do lado. Eles, inclusive, foram logo dar as boas-vindas a toda a família, se colocaram à disposição, eles sempre se abanavam, se davam um oi, aquele cumprimento maneiraço de vizinho e ficavam tipo, beleza, tamo aí, vocês estão aqui de boas. Só que acontece, não é mesmo, que sempre dá uns problemas entre as vizinhanças. E uma das primeiras coisas que deu um estresse entre as 2 famílias, o cachorro dos Carr, que era a família ali da Peg, começou a perseguir o gato dos Tripal, começou a fazer muita baderna, começou a ir no quintal deles e eles começaram a se estressar. E eles foram lá na casa dos Carr e falaram assim: galera, como se fosse assim que eles falassem, né? Senhores, não dá mais com esse cachorro, chega, a gente não aguenta mais ele invadindo nosso quintal. O pessoal pediu desculpa, falou que ia controlar o cachorro, mas acontece que acabaram nem se estressando muito mais com essa história, porque misteriosamente os cachorros da família Carr adoeceram e morreram. Ninguém suspeitou de nada, ninguém achou nada estranho, porque parecia normal, eles ficaram doentes e acabaram falecendo, não conseguiram fazer nada pra salvar os cachorros, mas todo mundo ficou ainda, tipo, não achando nada estranho nessa situação. Depois disso, os Tripal continuaram se incomodando com a família, porque imagina, eram o quê? Uns 4 adolescentes vivendo na casa ao lado, fazendo um super barulho, escutando música alta. Então os Tripal volta e meia iam lá e pediam pra baixar o som, faziam um pequeno barraco. Teve um estresse muito grande até que a Peg se irritou que estavam xingando o filho dela e mandou o casal sair do espaço deles, do quintal deles, não é mesmo? Que você sabe que nos Estados Unidos não tem cerca, mas o quintal é meu quintal, mesmo que não tenha cerca, sabe? Enfim, mas fora esses 2 pequenos estresses, nada mais aconteceu. Mas como nem tudo são flores na vida das famílias que se juntam e que talvez não deveriam se juntar, acontece que Peg e pai começaram a ter uns extremores no casamento. Sim, eles começaram a se estressar. A Peg começou a achar que o pai estava traindo ela, começou, tipo, ter várias suspeitas, começou a causar um grande estresse na família, especialmente na família da Peg, começou a ficar, tipo, mega deprimida, assim. Inclusive, confessou pra filha dela, pra Jelena, que achava que o pai estava traindo ela com uma outra pessoa. Exatamente neste mesmo período, a Peg começou a ficar doente. Ninguém sabia o que ela tinha. Ela foi no hospital a primeira vez, não deu em nada, e acharam que era só uma gripe, que ela ia ficar bem. Ela foi ficando doente e simplesmente não passava aquela gripe. Fora a doença muito estranha que a Peg estava tendo e ninguém sabia o que estava acontecendo, a família recebeu um bilhete, literalmente uma ameaça, em que dizia que eles tinham que se mudar ou senão a família inteira deles ia morrer. Eles acabaram não dando muita bola naquilo, achando que era uma grande besteira. Enfim, a Peg realmente não estava se curando, a Jelena estava falando pro pai, pelo amor de Deus, a gente tem que levar minha mãe pro hospital, ela tá muito doente, ela não tá conseguindo se curar, tá muito estranho, isso não é só uma gripe. E o pai disse, não, ela vai ficar boa, não se preocupa, e resolveu chamar a irmã dele, Caroline, que era enfermeira, e falou assim, não, a minha irmã vai vir aqui, vai ajudar ela a melhorar, ela vai ficar boa, vai ficar tudo bem. E a Caroline e todo o resto começou a achar que ela tava com uma infecção no estômago. Então o que ela fazia? Pra tentar fazer com que ela comesse alguma coisa, ela dava Coca-Cola de canudinho, só que chegou num ponto que já não tinha mais condições, ela começou a ficar realmente, não, gente, tem uma coisa muito estranha aqui, essa mulher tá muito doente mesmo. Enfim, até que toda a família entrou num consenso e o pai falou pra Jelena, realmente, a gente tem que levar tua mãe pro hospital, já chegou no limite, isso aqui não tá dando certo. Foi todo mundo pro hospital. Fizeram vários exames e reviraram ela de cima a baixo, simplesmente não achavam nada. Até que o médico veio com uma notícia muito ruim e disse, olha, a gente descobriu o que a tua mãe tem e provavelmente ela não vai conseguir se recuperar disso. Aí a família inteira ficou num alvoroço, ficou num nervoso e o médico disse que ela tinha sido envenenada. Imagina que merda, tu tá tipo super de boa na tua casa, tua mãe fica doente, tu acha que é uma gripe, não cura, vai pro hospital, aí o médico vem e diz, não, na verdade ela foi envenenada. Aí tu pensa o quê? Meu Deus do céu, a gente não tinha nem inimigo na vida, a minha mãe foi envenenada por alguma pessoa, quem tu vai desconfiar? Eu não preciso nem dizer que a Jelena, que sabia que a mãe dela achava que o marido estava traindo, a primeira pessoa que a Jelena pensou foi o pai. Não, com certeza foi ele que envenenou a minha mãe. E ela ficou encucada com aquilo, ela começou a detestar ele e ficou com muita raiva dele. Tipo, tinha certeza absoluta que o pai que tinha envenenado a mãe dela e
tava tudo isso muito errado. Só que como essa questão do envenenamento foi muito grave mesmo, ela consumiu muito veneno, ela acabou entrando em coma. E o médico disse que provavelmente ela não ia se recuperar daquilo mesmo. E acontece que esse veneno era bem difícil de se detectar, porque era o talho. E o talho é um veneno que hoje não é mais permitido, aqui no Brasil nem sei se um dia foi, mas enfim, era um veneno para matar roedores, e ele é um veneno incolor e que não tem cheiro, então tipo assim, ele pode facilmente ser misturado ou colocado em alguma coisa que tu não vai perceber que tu tá ingerindo aquilo. E ele é letal, não tem como tu tirar ele do teu organismo, entendeu? Então literalmente ele te mata ou te deixa com sequela ou enfim. Eu sei que a polícia começou toda uma investigação para descobrir por quem ela tinha sido envenenada, e nesse meio tempo, o filho do pai, o Travis, também começou a apresentar vários sintomas de envenenamento, os mesmos sintomas que a mãe tinha, que eram as pálpebras muito pesadas, dor no corpo, não conseguir se mover. E o filho dela também começou a apresentar alguns sintomas, que era o Duane. Então, 2 adolescentes da casa também começaram a sentir essas mesmas coisas. E aí, a Jelena até ficou mesmo assim, mas quão longe o marido da minha mãe iria pra envenenar minha mãe e envenenar o próprio filho dele, entendeu? Então, tipo, também as suspeitas sobre o pai ter envenenado a mãe dela começaram a cair por terra, porque, tipo, por que ele envenenaria o filho pra matar a mulher? Também não faz tanto sentido assim, sabe? Bom, chegou num tempo em que a mãe dele estava sofrendo demais e os 3 filhos da Peg decidiram que eles iam desligar os aparelhos, porque o médico não deu esperança pra eles mesmo e não tinha sentido ficar vendo a mãe numa cama de hospital sofrendo horrores. Eles desligaram e a Peg acabou falecendo mesmo. Foi aí que o crime virou um homicídio, não é mesmo? Porque se tinha morte, se tinha corpo, virou um homicídio e a polícia foi mais a fundo nas investigações. Eles começaram a pensar onde é que poderia tá rolando todo esse envenenamento, né? Como é que poderia isso ter acontecido? Eles foram investigar os poços de água da casa pra ver se talvez era pela água. Só que a família toda entrou num alvoroço porque ninguém mais queria comer nada daquela casa, todo mundo tava com medo de morar lá, com medo de, tipo, ingerir alguma coisa que tivesse sido envenenada. E nessa busca no poço a polícia não achou literalmente nada e começou a resolver investigar a vida deles, entrar na vida da comunidade e foi falar com os vizinhos, os Tripal, que estavam logo ali do lado, não é mesmo? Resolveram bater um papo com eles. O Tripal era um cara super culto, super educado, super fino, a mulher dele que era médica, era toda reservada. Enfim, era uma família toda reservada, toda culta, toda calma. A polícia foi falar com o George e até achou estranho um pouco da abordagem dele, como ele era falador e como ele gostava de conversar. E uma das coisas que fez o detetive, tipo, ligar uma luz vermelha pra investigar mais a fundo o vizinho, foi quando ele perguntou pra ele, pois é, mas quem é que envenenaria o seu próprio vizinho, né? Isso não faz nem sentido, ou foi mais ou menos algo do tipo a frase. E o Tripal falou assim, alguém que quisesse forçar eles a se mudar. E aí o policial ficou com aquilo na cabeça, do tipo, quem é que diz uma coisa dessas, entendeu? Tá praticamente querendo se incriminar sobre o negócio e tu é vizinho deles, né? E eles começaram a investigar a fundo o George e começaram a descobrir várias coisas estranhas, inclusive que eles eram de um grupo de pessoas que tinham o QI muito elevado. Eles faziam um encontro com essas pessoas pra conversar sobre várias outras coisas, pra, enfim, né? Sobre encontros de pessoas inteligentes. E eles, inclusive, tinham uma atividade, não sei, nesse grupo, que era, eles faziam noites, finais de semana, não lembro como é que era, enfim, a frase, mas tipo assim, finais de semana de assassinatos. Então eles basicamente forjavam um assassinato e todo o grupo tinha que descobrir, entendeu? Era tipo uma brincadeira de detetive, assim, que entre adultos. Bom, uma das artimanhas da galera da investigação, dos detetives, foi fazer o quê? Como é que a gente vai entrar na vida desse cara? Como é que a gente vai descobrir mais sobre ele? Eles tiveram uma brilhante ideia. Colocar alguém infiltrado, alguém que consiga ganhar a confiança deles pra entrar no mundo deles e investigar um pouco mais. Foi aí que uma das detetives, a Susana, falou, sou eu, galera, eu que vou. Não sei se ela falou isso. Enfim, mas a Susana, ela acabou interpretando um papel, um disfarce, onde que ela era a Sherry. E a história dela era que ela, tipo, tinha tido um casamento com um cara muito agressivo, abusivo, enfim, ela tava se divorciando e fugindo do marido, tal. E aí ela começou nessa história com os Tripal e começou a virar amiga deles e começou a participar desses encontros com outras pessoas e começou, né, a se interessar um pouco mais. Nesse meio tempo, a polícia também descobriu várias coisas sobre o Tripal, sobre o George, e começou a ligar uma luzinha vermelha mais forte ainda sobre que ele podia ter uma coisa muito estranha. Por exemplo, na época da universidade, ele começou a achar que tinha gente que estava invadindo o dormitório dele. Então, nas maçanetas, ele começou a colocar uma substância alucinógena para que as pessoas, supostamente, que estavam invadindo o dormitório dele se ferrassem, entendeu? Passassem mal com aquela substância alucinógena. Ele também tinha depois que foi uma coisa que a Susana descobriu, ele tinha uma coleção imensa sobre livros de crimes, de assassinatos, de serial killers. Se a polícia entrar na minha casa, ele também vai ficar um pouco de medo, que eu também tenho uma coleção enorme sobre esses livros. Inclusive, ele tentou dar uma dica de como a Susana, né, no caso, a personagem da Susana, a Cherry, poderia se livrar do marido dela, abusador, tipo, literalmente se livrar do marido dela, sabe? Tipo, mostrou uns livros, mostrou algumas táticas, digamos assim, sem especificamente dizer, olha aqui, ó, sei como matar teu marido, mas basicamente dizendo, olha,
se quiser se livrar dele, né, dá uma lida nesses livros. Enfim, que era basicamente algumas instruções de como ela podia matar o cara, não é mesmo? Bom, eu sei que numa dessas de amizade, vai isso, vai aquilo, investigação, o George acabou emprestando ou alugando uma das casas dele pra Cherry supostamente se esconder do marido durante um período. E foi lá que assim que ela pegou as chaves da residência, a polícia foi, fez uma super investigação, revirou a casa inteira e descobriu algumas garrafas que tinham essa substância do talho. Além disso, eles pegaram alguns livros do George também, onde falava e explicava como usar esse veneno para matar pessoas. E nas páginas onde é que tinha essas informações sobre especificamente esse veneno, eles encontraram diversas digitais do George. Foi com essas e com muitas outras evidências que eles acabaram incriminando o George. Ele foi para júri público e acabou sendo condenado. Basicamente, o que a polícia descobriu foi que ele pegou essa substância, ele sabia como manusear ela, ele era um louco psicopata, não é mesmo? Tipo, os vizinhos dele estavam incomodando ele e ele teve a brilhante ideia de matar eles, não é mesmo? Ou tentar ameaçar, e já que a ameaça não deu certo, queria eliminar a família inteira. Naquelas garrafas de Coca-Cola que a irmã do pai estava dando pra Peg ficar melhor, na verdade eram essas garrafas que tinham sido envenenadas, que eram garrafas que ficavam na garagem, e ele, sem tentar adulterar a tampa, conseguia colocar veneno por ali dentro da lata, e como é uma coisa incolor e uma coisa que não tem cheiro, era ali que estava o veneno e todo mundo que consumiu daquilo da família foi envenenado. E a mãe, que era a pessoa que estava praticamente tentando tomar a Coca-Cola para ver se ela tinha uma animação, já que achavam que era uma infecção no estômago, e a gente sabe que quando tá com alguma coisa no estômago, muitas vezes tu toma Coca-Cola, né? E foi aquilo que ainda acabou envenenando muito mais ela. Quando o investigador foi contar pra família, tipo, galera, a gente descobriu quem matou a mãe de vocês, foi o vizinho de vocês, a família inteira ficou, tipo, muito chocada, porque eles jamais esperavam. Porque imagina, era o vizinho sorridente deles, do lado da casa deles, que tava sempre abanando, tava sempre cumprimentando, tava sempre perguntando se tava tudo bem, se precisava de alguma ajuda. Tipo, eles jamais tinham suspeitado do cara, jamais mesmo. Mesmo com os estresses que eles tinham tido sobre música alta, barulho muito alto, jamais iam passar pela cabeça deles que o vizinho deles, por causa de uma bobagem dessas, de falar um pouco mais alto, teria envenenado a mãe deles e tentado matar toda a família deles. Não fazia sentido nenhum. Inclusive, a de Helena ficou, tipo, muito inconformada e ficou, não, gente, não foi o nosso vizinho, foi o pai, foi ele que tentou matar a minha mãe, entendeu? E basicamente foi isso. O Duane se recuperou, claro, ainda tem algumas coisas, e o Travis, que era o filho do pai, que foi o mais afetado com o veneno depois da mãe, até hoje carrega alguns problemas relativos ao talho, mas graças a Deus saiu do hospital e tá aí vivendo a sua vida, não é mesmo? Até pouco tempo atrás, eu acho que em 2011, se eu não me engano, ainda estava rolando esse caso na justiça, porque o George, ele foi condenado ao corredor da morte, ele sempre entrava com um novo recurso. Ele tem amigos, um deles é o Prince, que acredita piamente, não sei como é que se fala, que acredita e bota a mão no fogo dizendo que tem certeza que o amigo dele não fez isso, que o amigo dele é um cara, tipo, super bom, super ok, jamais faria isso. No tempo que ele passou preso, continua preso, enfim, esse longo período, ele sempre reclamou das pessoas que ficam nas celas ao lado, que fazem barulho demais. E, inclusive também, em algumas, ele já tinha sido preso uma outra vez, e uma das acusações dele era sobre a fabricação de metanfetamina, que era uma coisa que ele fabricava e que ele acabava também mexendo com o talho para fazer isso. Ou seja, tá tudo muito bem esquematizado. Agora fica aquela coisa, né? Realmente foi ele que matou, não foi ele? O próprio júri que condenou ele, muitas pessoas do júri ainda ficaram na dúvida do tipo, eu disse que ele era culpado, mas sempre fica aquele pouquinho de dúvida, não é mesmo? Porque ele sempre se declarou inocente, ele nunca assumiu culpa nenhuma, ele sempre falou, não tive nada a ver com esse caso, e realmente é muito absurdo tu pensar que, tipo, o teu vizinho te envenenaria por uma ação tão besta. Só que também é muito absurdo pensar que um cara que tem talho na casa dele, ou seja, tem veneno na casa dele, tem livros falando sobre aquilo, já foi preso por causa de aquilo uma outra vez, foi tudo, sabe, é doidaço, tipo, não foi ele que fez aquilo, sabe? Enfim, é uma coisa muito a se pensar e a refletir, não é mesmo, minha gente? Inclusive, vendo todos esses fatos e sabendo de tudo isso, vocês acham o quê? Que esse cara é inocente ou que esse cara realmente era o culpado? Deixa aqui, eu vou deixar uma votação em aberto, que eu quero saber a opinião de vocês também, porque eu tenho um problema muito sério, eu sempre acredito muito nas pessoas, meu, se alguém vem pra mim, mesmo que tenha todas as provas e fale, meu, por isso que eu não podia ser juíza, nem polícia, nem nada desse tipo, porque se a pessoa fala, olha nos meus olhos e fala, meu, eu sou inocente, eu vou ficar muito tentada a acreditar na pessoa, eu não vou conseguir, apesar de que a gente sabe que tem gente que é muito manipuladora, né? Enfim, o tempo que ele tava na prisão também, a esposa dele se separou dele e as únicas visitas que ele recebia era mesmo desse amigo e da esposa do amigo que mandava livros e enfim, ia visitar ele pra fazer companhia volta e meia. Uma das coisas também bem assustadoras dessa história é que depois a Susana, a investigadora, eles acabaram descobrindo um quarto
numa das casas, que era como se fosse o porão, onde é que ele tinha feito basicamente um calabouço. E a Susana ficou depois pensando e se imaginando se aquele quarto do terror, porque era praticamente um quarto para ter uma pessoa prisioneira, não teria sido feito para ela, não é mesmo? Porque ele começou meio que a duvidar dela ou achar estranho toda aquela história. E a investigadora acabou ficando também bem assustada, assim, de tipo, meu Deus, será que eu poderia ter vindo parar nesse quarto aqui e ser torturada, sei lá o que esse cara maluco ia fazer com ela, não é mesmo? E essa foi a história de hoje, gente. Eu espero que vocês não tenham gostado, né? Porque senão seria um pouco estranho, mas enfim, espero que tenha prendido a atenção de vocês. E deixo aí mais um alerta, galera, de que, cara, aquele vizinho sorridente do teu lado, aquele vizinho que te abana, que te dá bom dia todo dia de manhã, tu não sabe o que se passa na casa dele, gente. Tu não sabe o que se passa na casa dele. Então, muito cuidado, gente. Eu sempre falo assim, ó, não dê muita confiança pra quem tu não conhece, entendeu? As pessoas, elas têm duas caras, elas têm duas vidas. E o que passa atrás da porta delas, galera, tu não sabe da missa a metade. Porque às vezes eu até penso em relação a mim. Tipo assim, as pessoas me veem toda feliz, sorridente, não sabe que dentro do meu quarto eu tô chorando. Enfim, deixa o seu like aqui, também ative o sininho, porque este canal, o YouTube tá quase me sabotando, ele não tá enviando a notificação. Ele não tá enviando a notificação pra maioria das pessoas que são inscritas nesse canal. Então faz todo sentido e ajuda a mim, ajuda você, se você ativar o sininho, porque aí o YouTube vai entender que tu quer receber a notificação desse canal quando sai um vídeo novo, quando sai o próximo episódio. Porque como é que tu vai saber quem é o outro vizinho que foi assassinado se tu não tiver o sininho ativado? Gente, rimou esse negócio. Enfim, é isso. Deixe seu like. Muito obrigada por comparecer aqui e uma boa noite pra todos vocês. Encerro aqui o segundo caso. Tô vindo de blazer pra... Coitada. Você acha importante? Já ativou? Então tá bom. Pode sair, então. Deixou o like? Não, volta aqui, então. Obrigada.